Dr. Jarias, bom dia. Bom dia, Carol, muito delicado. E pode trazer problemas gravíssimos no futuro, isso, não é? Não só emocionais e físicos, a gente está vendo, né? Acho que o colega falou no início sobre as questões médicas aí, eu queria salientar assim, que nós, hoje em dia, os pediatras estão muito preocupados, porque é um dos problemas assim, mais preocupantes na área da pediatria. Em torno de 30% nos Estados Unidos, por exemplo, das crianças já estão no estado de obesidade, precisando de tratamento. No Brasil, as estatísticas falam de 15% a 20%. Então, assim, é muito importante que os pais estejam acordados para isso, porque, infelizmente, a alimentação do ser humano mudou, os hábitos de vida mudaram, a parte física, genética, a nossa geração é uma geração Coca-Cola, em que conheceu o fast food, aproveitou e usou muito desse fast food, e nós temos que mudar culturalmente a cabeça da gente, porque a saúde está pedindo água. Você sabe, doutor Jarias, que o que me chamou a atenção, assim, uma dúvida muito grande, é qual é o momento que esse pediatra percebe que, bom, agora está na hora de procurar a ajuda de um outro profissional? Um educador físico, que a gente já vai conhecer também, um endocrinologista ou pediatra, enfim. Qual é o momento que ele percebe que, pronto, agora eu não posso mais esperar? Então, o importante é assim, ó, na verdade, o pediatra, ele, acompanhando a criança, e deve ser periódico os encontros, ele vai estar apto a observar tendências e já o fato da obesidade acontecendo. O mais importante é que o pediatra atue com a mãe na questão pedagógica para evitar que essa obesidade chegue. Porque o que a gente acaba observando? Primeiro, na questão adulto, você estar obeso no adulto e ter que entrar em regras e dietas e condutas é super difícil. Você imagina uma criança. Então, assim, para a gente evitar o remediar lá na frente, eu saliento, as mães têm que estar acordadas, porque a questão dos alimentos hoje em dia industrializados, a falta de atividade física, o excesso de televisão, o excesso de informação, ou seja, só informação em vez de ação, está fazendo com que a criança adoeça. E aí o pediatra, acompanhando essa criança, ele vai estar observando na mãe a conduta dela, porque o mais importante na questão da obesidade aí e do problema da alimentação e saúde de um filho é a questão seguinte, modelo. A gente tem que estar analisando como é essa família e qual é a dinâmica da família no sentido atividade física, no sentido do lazer, no sentido da alimentação. E aí entra a questão que ela falou muito bem, a Aline falou muito bem, na questão da conduta correta. Um pai e uma mãe, eles têm que ser modelos. Então não adianta, infelizmente eu estava observando ali na hora que vocês estavam conversando sobre alimentação, como de vez em quando vinha uma carinha tua assim, tipo, pô, vai ter que comer alface. Nós temos que mostrar para eles o prazer de comer e comer corretamente. Nós estamos inundados, infelizmente, pela televisão, a cultura, a nossa cabeça está mudando, e aí a busca pela estética e os valores estão vindo, e o que acontece? Gera um estado de ansiedade em todos nós. Hoje nós somos escravos de um trabalho, escravos da questão da matéria, buscamos o carro, buscamos a matéria, isso gera um estado de ansiedade no adulto, que é transferido aonde? Que é resolvido, na maioria das vezes, aonde? É resolvido na comida, no prato, na mesa, e a criança aprende esse movimento. Mas, doutora, a gente traz isso de muito tempo. De muito tempo. De muito tempo. A minha mãe achava que o filho saudável era o filho gordinho. A minha avó, provavelmente, de certo, achava que o filho saudável era o filho obeso. Então, se a gente for calcular por proporções. Então, é uma coisa complicada para a gente querer mudar culturalmente. Então, não, é complicada, mas tem que ser batida, assim. Essa ideia antiga de que saúde é igual a gordura está mudando porque as crianças pequenas estão precisando tomar remédio para controlar um monte de problemas que é a obesidade e que o gordinho está trazendo. A gente vê que o adulto já está sofrendo uma síndrome chamada, que eu acho que o colega de manhã deve ter dito mais cedo, síndrome metabólica, ou seja, o nosso corpo não está sabendo lidar com a comida e com as coisas que entram. Então ele está perdido. E isso já está acontecendo em crianças. Tanto é que o diabetes, não só a obesidade, mas o diabetes, isso tudo já está surgindo muito cedo mesmo. Então nós temos que estar acordados para evitarmos chegar lá na frente e ter que tratar um problema desse. E você falou assim, poxa, a avó tinha essa ideia, a mãe nós tínhamos essa ideia, a nossa mãe colocou na gente, mas isso tem que mudar, por favor. Por quê?
Até porque é o seguinte, na verdade a gordura ou a alimentação antigamente, a gente fica vendo, poxa, ela era muito rica, muito cheia de gordura, calórica, mas o ambiente era outro. O ser humano, ele não tinha carro, não tinha elevador, andava de bicicleta, ele não teclava tanto, quer dizer, então há mudanças. Então assim, é claro que o vô, quando tirava aquela carne de porco ou o charque daquele coisa com banha e comia aquele pão com banha todo dia de manhã cedo com ovo, na verdade ele trabalhava o dia inteiro braçalmente. Ele ia para a lida, ele não fica como a gente sentado o dia inteiro num escritório, num consultório. Tá. Doutor Juarez, acho que ficou muito claro que a precaução é o melhor negócio, que vai depender desses pais que sejam exemplos para que uma boa alimentação seja fundamental e que essa criança não venha a ter sobrepeso ou obesidade. Mas neste caso, de que forma a homeopatia pode estar auxiliando nesse sentido? Então, aí dentro dos tratamentos existem várias linhas de tratamento. A homeopatia é uma delas e é muito interessante porque ela tem, a gente já conversou aqui, uma atitude pedagógica. O medicamento homeopático, ele tem um impulso de reeducar, ou seja, reorientar um movimento que está acontecendo na criança. Você não impede o movimento, mas você reorganiza. Então, o que acontece? É muito interessante associar aí elementos homeopáticos dinamizados, que a gente chama, para potencializar o metabolismo da criança, para incentivar todo esse exercício e trabalho que tem que estar acontecendo. Absorção desses nutrientes. E além, mas assim, o mais assim de tudo, na verdade, é um trabalho em cima da cabeça da mãe para entender que que a gente não vai nutrir a criança, que o amor, aquela visão da avó, né, Carol? Por que a avó entope a criança? Por que a avó, a gente chama de uma avó doce, né? Que a avó encontrou a criança, meu Deus do céu, ela passa como se fosse um final de semana durante a semana. Já comprou, já está tudo comprado. Tudo, as guloseimas. Na verdade, assim, a gente tem que entender que o ser humano hoje em dia está precisando de calor humano. Está precisando da mãe e do pai e da avó presente e não de calorias. Ou a gente ganha calor de fora, ou tem que ficar botando comida para dentro, que é a fuga emocionalmente da maioria das pessoas, né, nesse incontentamento emocional e nessa carência emocional. Colocar calor, né? Aquela busca do chocolate, a busca de tudo. A gente não está proibindo definitivamente a ingestão desses alimentos, Não, a gente não está proibindo, a gente tem que saber quando usar. Ela falou muito bem, final de semana, a questão da premiação é uma coisa complicada. E outra coisa muito importante que começa também na merenda escolar. Essa ideia de ficar dando dinheiro para a criança comprar merenda na escola, algumas escolas estão cuidando da sua merendeira lá, da lojinha lá, da cantina. Porém, a maioria não, e o que acontece? Está proibido, doutor Juarez, está proibido venda de papai e mamãe, e salgadinhos. Papai e mamãe, mas aí tem o refri, tem um monte de coisa. Papai e mamãe tem que de casa levar essa merenda. E bem selecionada e escolhida. Voltar aos velhos costumes. Voltar aos velhos costumes. Saúde. Doutor Juarez, obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Lembrando que tem muita informação lá no site do Dr. Juarez, que é juarez.com, www.juarezfurtado.com. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol, para você.